Leandro Leite. Muito boa tarde, meus amigos. São 14 horas mais 27 minutos em São Paulo. Vamos começando mais uma edição do Contínua Notícias, nesse sábado 26 de janeiro de 2013. Aliás, um tempo nublado em São Paulo. Tá bom, espero que seja rapidinho mesmo. Desse tempo nublado aqui em São Paulo, vamos começando mais uma edição do Contínua Notícias. Hoje nós vamos estrear um quadro novo aqui no programa, que é o quadro, bom, pelo menos o nome provisório, até pode ficar esse nome mesmo, mas poderia ser a História do Povo. Enfim, que toda semana nós vamos colocar uma história de pessoas aí que sofreram com um tipo de problema. Enfim, aí nós vamos colocar aqui no Contínua Notícias a partir deste sábado. Aliás, eu vou até ver aqui a história de hoje, o tema. Deixa eu ver aqui. O tema de hoje é dormindo com o inimigo. O tema de hoje é dormindo com o inimigo. É uma história aí muito interessante, muito importante aí pro pessoal ouvir e até aprender, né, um pouco com isso, porque muita gente sofre com esse tipo de coisas, né? Então, a partir de hoje nós vamos colocar aí uma história em todas as edições do Contínua Notícias. Nós temos também, evidentemente, que as principais notícias do final de semana, músicas também. Hoje vamos colocar mais uma vez um medley do Roupa Nova, mas músicas diferentes, né? Acho que 2-3 semanas atrás nós colocamos do Roupa Nova, mas essa de hoje será com outras músicas, né? Aí as músicas mais tocadas, as músicas aí de mais sucessos do grupo Roupa Nova, também no DVD de 30 anos. Vamos ter também aí a crônica Um Dia Alguma Saudade, textos que rodam o mundo, enfim, muita coisa legal no Contínua Notícias de hoje até às 4:30 da tarde. Depois do Contínua Notícias, a Rede Contínua transmite o futebol para você. Campeonato Paulista, o jogo Guarani Ponte Preta, o clássico lá em Campinas. Estaremos aqui acompanhando também São Paulo e Atlético de Sorocaba, outros jogos do Campeonato Paulista, e também aí o Campeonato Carioca, enfim, os principais campeonatos aí os principais campeonatos estaduais aí do Brasil, tá certo? Bom, você que está ouvindo aí, acompanhando o Contínua Notícias, você também pode participar mandando a sua mensagem no site redecontinua.com, no mural de recados. Você pode mandar também pelo Twitter, @redecontinua.com. Aliás, o Twitter é o @redecontinua, o Facebook é o facebook.com/rede.contínua, tá certo? Vamos lá. Após anos de queda, taxa de homicídios volta a crescer em São Paulo. O aumento de 40% no número de vítimas de homicídios na capital paulista em 2012, dado divulgado nesta sexta-feira pelo governo do estado, mostra que foi revertida uma tendência de queda registrada pelo menos desde 1999. Após 12 anos de diminuição nos índices, a cidade voltou em 2012 a superar o parâmetro adotado pelo governo do estado de até 10 homicídios dolosos por 100 mil habitantes. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, considera a violência epidêmica quando esse parâmetro é superado. A taxa na cidade de São Paulo baixou de 52,58 homicídios em 1999 para 8,95 em 2011.
O índice, no entanto, fechou 2012 em 12,02. O crescimento foi influenciado pela onda de violência ocorrida no estado, principalmente desde outubro. Processo semelhante aconteceu no estado de São Paulo. A taxa caiu de 35,27 em 1999 para 10,02 em 2011. Foi a maior redução de criminalidade de que se tem notícia no mundo nos últimos anos. Essa queda impediu a morte de mais de 61 mil pessoas, divulgou a Secretaria da Saúde Pública em 2011. A taxa, no entanto, subiu novamente em 2012 e fechou o ano em 11,47. Bom, sobre o crescimento, a capital paulista teve 1.497 vítimas em 2012, 40% a mais do que as 1.069 de 2011. O total de mortos em casos de latrocínio, que é roubo seguido de morte, também cresceu em 2012. Foram 101 vítimas. Em todo o ano de 2011, foram 94 pessoas mortas nesse tipo de crime. O aumento no período foi de 7,4%. Crimes relacionados a veículos também ocorreram em maior número. Foram 44.021 roubos de veículos em 2012 na capital, aumento de 8,64%. Na Grande São Paulo, nas estatísticas, os dados também indicam crescimento de número de vítimas de homicídio. Foram 2.796 homicídios em 2012 na região metropolitana, 26,5% mais do que os 2.210 registrados em 2011. Houve também mais latrocínios, 191 em 2012, 13% mais que os 169 de 2011. Bom, nas cidades paulistas, também houve aumento nos indicadores relativos ao estado. Se forem considerados os números de vítimas de homicídio em todas as cidades paulistas, o aumento nos últimos 12 meses foi de 18,2%. Em 2011, 4.403 pessoas foram mortas, enquanto em 2012 o total de vítimas de homicídio foi de 5.206. Nas cidades paulistas, o total de mortos em casos de latrocínio registrou alta de 6%. Foram 329 pessoas mortas em roubos seguidos de morte em 2011, enquanto no ano passado foram 349 vítimas. Os casos de estupro no estado aumentaram 23,9%. Em 2011, foram 10.399 casos. No ano passado, foram 12.886. No caso desse indicador, é preciso considerar que houve mudança na lei, que passou a considerar casos de abuso como estupro. Bom, queda de sequestros, Por outro lado, o número de sequestros diminuiu no estado. Durante o ano, houve um total de 43 ocorrências contra 71 em 2011. A redução foi de 28 casos, ou de 39,44%. Trata-se da menor incidência de sequestros desde 2001, quando 307 casos foram registrados. Então, daí, infelizmente, a violência cresceu aqui em São Paulo, homicídios, enfim, e os sequestros diminuíram, e parece que nesse mês de janeiro, hoje é dia 26, já no finalzinho do mês de janeiro, a violência diminuiu bastante em relação a dezembro, novembro e outubro, que foram os meses que começaram, ou voltaram, enfim, aqueles ataques onde mataram policiais, muitas pessoas durante a madrugada. A gente sempre aqui no Continua Notícias informamos número de mortes em tal região, enfim. Aqui em Continua Notícias, a primeira notícia era,
sobre as mortes, a onda de violência nas madrugadas. Nesse mês diminuiu bastante e a gente torce para que diminua muito mais, não é verdade? Bom, no aniversário de São Paulo, Dilma e Alckmin defendem parceria. A presidente Dilma destacou ontem, sexta-feira, durante evento em São Paulo, ao lado do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, a importância da parceria entre o governo federal e o governo do estado. Durante o lançamento do projeto do Centro Paralímpico Brasileiro, na sede do governo estadual, no dia do aniversário de 459 anos da cidade de São Paulo, o presidente destacou que determinados desafios a gente consegue responder melhor quando fazemos em conjunto. Esse é o desafio que nós, governo federal, São Paulo e Prefeitura de São Paulo, juntos e com o Comitê Paralímpico, nós estamos fazendo juntos. Queremos formar uma geração de atletas de alto rendimento. Na quinta-feira, no dia 24, o partido do governador divulgou nota na qual criticou o pronunciamento feito pela presidente. O PSDB afirmou que Dilma teve intenção eleitoreira em um discurso no qual, sem citar nomes, criticou os pessimistas e os que são do contra, em referência aos que se opuseram ao plano para diminuição das tarifas de energia elétrica. Alckmin, que falou antes de Dilma no evento, também destacou a parceria. Celebramos hoje uma grande parceria, da grande importância de natureza social. São Paulo é parceiro do Brasil. Conte conosco, presidenta, disse ele. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, citou a parceria entre os executivos federal, estadual e municipal. Acho que a união de esforços é o reconhecimento desses atletas que testemunhamos nas Paralimpíadas. O governo federal, o governo de São Paulo e a prefeitura estão fazendo o seu dever de casa para que o esporte, São Paulo e o Brasil esperem as Olimpíadas de 2016 à altura de nossas expectativas, dos nossos sonhos e da nossa ousadia. Ela deve ainda entregar 300 unidades habitacionais e ambulâncias em parceria entre o governo federal e a prefeitura, comandada pelo petista Fernando Haddad, ex-ministro da Educação do governo Dilma. Haddad completou 50 anos na sexta-feira ontem. É uma coincidência feliz que tanto Haddad quanto São Paulo façam aniversário no mesmo dia, disse Dilma durante seu discurso. A presidente Dilma citou também, no dia do aniversário da cidade, o esforço e empreendedorismo do povo de São Paulo. Foi através do esforço dessa terra, desse povo, que erguemos a maior cidade da América Latina, a maior cidade do Brasil. Por isso, acho muito importante sempre que venho a São Paulo reconhecer que aqui é local de trabalho, esforço e empreendedorismo. São Paulo, a presidente seguiu para o Chile, onde participará nesse fim de semana em Santiago da primeira cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e primeira cúpula da CELAC, União Europeia. Então tá aí, portanto, governo federal e o governo estadual trabalhando aí em parceria, né? E quem ganha com isso é a cidade de São Paulo, é o povo que mora aqui na cidade de São Paulo. Prefeitura de São Paulo quer construir shoppings sobre terminais de ônibus. A Prefeitura de São Paulo pretende lançar programa em conjunto com a iniciativa privada para a construção de shoppings sobre terminais de ônibus da cidade. De acordo com a proposta inicial, 4 dos 31 terminais já foram selecionados para receber a iniciativa.
Para sair do papel, o projeto deve ser aprovado pela Câmara Municipal. A Prefeitura estuda o modelo de parceria público-privada para os contratos com empresas que serão responsáveis pelos espaços. O projeto da Prefeitura deve ser enviado para votação em fevereiro, quando os vereadores voltam do recesso. O objetivo é conseguir recursos para a administração municipal com o aluguel das lojas. O dinheiro arrecadado deve ser utilizado na reforma e manutenção dos atuais terminais e na construção de novos. Segundo a proposta inicial, 4 locais passariam a ter centros comerciais. No centro, os escolhidos foram os terminais Bandeira e Parque Dom Pedro II. Na Zona Sul, foram selecionados os terminais Grajaú e Campo Limpo. As lojas serão construídas sobre a estrutura do terminal e devem ser similares aos modelos dos shoppings Tatuapé e Santa Cruz, segundo o governo. Não foram divulgados outros detalhes do projeto. Futuramente, a ideia é que os centros comerciais cheguem a outros terminais de regiões populosas da cidade, como Santana e Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte. A Prefeitura avalia que, com a verba das PPPs, será possível modernizar o método de embarque e desembarque dos passageiros e das informações fornecidas, como com a colocação de painéis que mostram o itinerário do veículo e tempo de espera. O recurso ainda não está disponível atualmente em todos os locais. Ainda de acordo com a Prefeitura, a medida também será uma forma de acelerar a expansão do transporte urbano em São Paulo. Na gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab, do PSD, havia promessa de entregar 9 terminais urbanos, mas somente 2 foram concluídos, que foram o Terminal Campo Limpo e Pinheiros. Aliás, o Pinheiros foi entregue esses dias, né? Ele ficou pronto, mas ficou um tempão sem funcionar, tá? Bom, como funciona a parceria público-privada? As chamadas PPPs são contratos de prestação de serviços ou obras firmadas por entre 5 ou 35 anos entre empresas e o governo federal, estadual ou municipal. A principal diferença em relação às concessões é a forma de pagamento. Na concessão comum, a remuneração da empresa vem de tarifa cobrada ao usuário. Nas PPPs, as empresas são pagas diretamente pelo governo ou pela combinação de tarifas cobradas mais recursos públicos. O pagamento é vinculado ao cumprimento de metas estabelecidas em contrato. Muito bem, achei muito legal essa ideia. Acho que é válido, né? O dinheiro que for arrecadado serão aí para construir novos terminais em ônibus, para reformar os atuais, né? Então é interessante. Eu acho que temos várias formas aí em conseguir recursos, né? Já que a prefeitura tem, acho que 45, bom, não lembro aqui o número agora, mas tem muito dinheiro, tem dinheiro, mas em compensação a dívida da cidade de São Paulo é muito grande, né? Então é legal, acho que é válido, né? Você criar aí outras maneiras aí de dinheiro e shopping, um lugar legal, diversão, tá? Sei lá, e você conhece alguém lá no terminal e já leva pro shopping. Paulistanos e turistas comemoram o aniversário de São Paulo no Mercadão. Paulistanos e turistas escolheram o Mercado Municipal de São Paulo, no centro,
para passar o feriado de sexta-feira, aniversário de 459 anos da cidade e de 80 anos do mercado. Além dos tradicionais atrativos, como barracas de frutas exóticas, pastel de bacalhau e sanduíche de mortadela, quem foi ao Mercadão na tarde, na sexta, né, curtiu também shows animados de chorinho, samba e jazz. A programação segue até o fim do dia, já foi, né, porque foi ontem e tal, enfim. Desde as 11 horas da manhã, o público acompanhava shows de chorinho no salão de eventos do Mercadão. A programação foi gratuita e teve até espaço para dançar, apesar da timidez de quem acompanhava as apresentações no início da tarde. A paulistana Adelaide Fujita, que mora na freguesia do Ó, na Zona Norte, escolheu a data para conhecer o Mercadão e não se arrependeu. Estou adorando. Só falta mesmo coragem para dançar, contou Adelaide, que veio ao Mercadão acompanhada pelo marido. Sozinha, Maria das Dores, que mora no Imirim, também na Zona Norte, reclamava da falta de parceiros para o baile promovido para os 80 anos do Mercadão. Estou querendo dançar, mas está difícil, brincou ao som do grupo Choro Brejeiro, que relembrou sucessos como Carinhoso e Trem das 11. Mas a programação não ficou restrita ao salão de eventos. Para quem circulava pelo mercado municipal em busca dos produtos vendidos no local, a banda de jazz River Boa animava o percurso pelos corredores e atraía uma multidão de curiosos e foliões como em um bloco de carnaval. Longe do agito dos shows, o casal Marina Frank e Oscar Luiz do Tucuruvi, também da Zona Norte de São Paulo, se divertia olhando fotos antigas expostas pelo Mercadão na sexta-feira. É um resgate importante da história. Encontrei até uma pessoa com meu sobrenome em uma foto. Quem sabe não é um parente, afirmou Marina. Pela primeira vez em São Paulo, a alagoana Adriana Mércia, de 41 anos, disse encantada com a beleza e a organização do lugar. Viemos aí uma excursão e aproveitamos o feriado para visitar essa região que é tão tradicional. Os shows estão sendo uma atração à parte, disse Adriana, assistente social, ao ser fotografada pelo sobrinho ao lado do banner comemorativo pelo aniversário do mercado municipal. Muito bem. E teve chefes na rua, né, no viaduto do Chá, também no centro. Ontem às 14 horas, 15 chefes de cozinha de renomados restaurantes da cidade prepararam diferentes pratos vendidos a preços especiais. A madrinha do evento foi a chefe Janaína Rueda, do restaurante Bar da Onça, que serviu um estrogonofe com arroz e batatas chips. Olha que maravilha. Os visitantes ainda puderam provar pratos como acarajé, hambúrguer de pato, cachorro quente, a francesa, olha aí, uma dica pro Peter Emília na próxima reunião, e uma típica macarronada italiana, entre outros. Os preços foram entre 5 e 15 reais. Muito bem, todo dia ali eu sempre passo de frente ali o Mercadão. Nunca entrei no Mercadão, mas qualquer dia nós vamos lá. Aliás, a gente pode até fazer uma reportagem, né, lá no Mercadão aqui pra Rede Contínua Notícias, enfim, né, por que não? Aí aproveito, como aquele pão de mortadela, que é uma maravilha, né? Então. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal do site Trânsito São Paulo, que é o trânsitosp.com. Tudo sobre o trânsito paulistano você pode acompanhar em tempo real aí nesse site Trânsito São Paulo, que é o trânsitosp.com. Aliás,
As informações que eu posto no Twitter, todas elas sobre trânsito de São Paulo, estão lá. Então você pode, e outras notícias também de outros amigos, você pode encontrar lá no transitosp.com, tá certo? Então um abraço aí pro pessoal. É um site muito bacana. Você que vai sair de casa aí, quer ver como que está o trânsito em tempo real na cidade, entra lá e você estará muito bem informado sobre metrô, enfim, tudo aí de trânsito, transporte público na cidade de São Paulo. Você encontra no Trânsito São Paulo, site Trânsito São Paulo, que é o transitosp.com, tá bom? Deixa aí uma dica legal para você. Criminosos roubam notebooks avaliados em R$190 mil em Jundiaí. 3 homens armados assaltaram uma transportadora na noite de sexta-feira, na Vila Hortolândia, em Jundiaí. Segundo a polícia, 50 notebooks avaliados em R$190 mil foram levados pelos criminosos. O motorista e o ajudante que trabalham na empresa contaram à polícia que aguardavam para descarregar o caminhão quando foram abordados pelos assaltantes. Os criminosos queriam a carga de computadores que estavam em um galpão. Eles fugiram levando, além do notebook, um caminhão, uma caminhonete, cartões de banco e documentos das vítimas. A polícia procura os assaltantes, tá bom? Olha, eu não sei onde está o paletó. Acredito eu que ele esteja jogando videogame. Então, se ele estiver jogando videogame, aliás, o paletó ele é igual o Tite. O time dele é igual ao do Tite, né? Ele faz 1-0 ali, faz poucos gols, mas em compensação toma poucos gols. Eu joguei com paletó o quê? 3 vezes, né? 3, perdi 2, ganhei 1, né? Bom, ganhei nos pênaltis também, né? Foi 1-1, aí ele tinha empatado lá no finalzinho. Depois eu ganhei nos pênaltis. O Flávio Barbosa ganhou do paletó, jogou 2 vezes com o paletó, ganhou as 2 e eu ganhei as 2 do Flávio. Aí, e o Flávio falou que era craque, né? Aí eu pensei, se ele é craque, ele vai ganhar de mim facilmente. Que nada, ganhei dele de 2-0, depois ganhei de 1-0, que ele escolheu o São Paulo, escolheu o Corinthians aí. Aliás, até no videogame o São Paulo é freguês do Corinthians, é verdade? Até lá. Você que está acompanhando o Contínuo Notícias, muito obrigado aí pela atenção, pela companhia. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem aqui no site da Rede Contínua, que é o redecontínua.com, no mural de recados. Não sei se estão ouvindo aí, você pode ouvir também pelo rádio.com. Aí você manda aí a sua mensagem no mural de recados, né? Você pode mandar também pelo Twitter, @redecontínua.com, e então pelo Facebook, facebook.com/rede.contínua. O Flávio Barbosa disse que o Sem Censura da Rede Contínua tem que voltar. Quem sabe volte, né? Quem sabe. E o Pablo Souza disse que hoje tem Vasco e Resende na Rede Contínua com Caio Caetano. Muito bem, acho que esse jogo é às 9 da noite, né? Deve ser às 9 da noite. Muito bem. Aí, eu tô vendo os comentários. Ai, meu Deus. Cada zica aqui que tá doido. Muito bem. Presos 3 menores suspeitos de matar jovem em Américo Brasiliense. A Polícia Civil de Américo Brasiliense, no interior de São Paulo, prendeu na manhã deste sábado 3 menores de 15, 16 e 17 anos, suspeitos de matar uma jovem de 21 anos durante a madrugada no bairro Maria Luísa. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado pela Polícia Militar após aviso de vizinhos de um incêndio em uma casa. A proprietária da residência, também de 21 anos, foi identificada como mandante do crime e está foragida.
Segundo o delegado Geriel Dauri, que acompanha o caso, o crime teria sido motivado por uma dívida de tráfico de entorpecentes. Os menores foram presos após buscas nas proximidades da casa. Um dos jovens foi preso na rua e os outros 2 foram encontrados dentro da casa de um deles, no mesmo bairro. Os menores serão encaminhados ao núcleo de internação da cadeia de São Carlos e posteriormente transferidos para a Fundação Casa de Araras, também no interior de São Paulo. Os policiais ainda continuam as buscas pela mandante do crime. Bom, sobre o crime, a vítima foi encontrada amordaçada e amarrada e teria sido torturada antes de morrer. Segundo as investigações, de acordo com a polícia militar, o crime aconteceu por volta da 1h30 da manhã na rua José Carrasco. Moradores do bairro perceberam chamas em um dos cômodos da casa e ligaram para a polícia. No local, a jovem estava amordaçada, com as mãos amarradas e com o corpo em chamas. O quarto onde ela estava ficou destruído com o incêndio. A vítima tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e saiu da cadeia em agosto do ano passado, após cumprir pena pelo crime. Então tá aí, esses três vagabundinhos malaguetas vão ser internados, vão para a Fundação Casa, e aí, quando completar 18 anos, não tem 17, ano que vem vai pra cadeia, os outros 2 vão ficar mais um tempinho na Fundação Casa, depois vai pra cadeia também comer uma bela jaca com manteiga. Não é verdade? São 14 horas mais 58 minutos em São Paulo. Acho que o Paletó está jogando videogame neste momento. É isso aí. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com daqui a pouquinho a gente segue com o Continua Notícias, com o quadro A História do Povo. Até já. Cara, não aguento mais. Ai, nariz entupido. Desgosto. De todo o corpo. Ah, gripe, viu? Tem um lenço de Babel aí? Saia da língua do B. Fluviral acaba com todos os sintomas da gripe, elimina a febre, a dor e descongestiona o nariz. Fluviral é descongestionante nasal. Seu nariz volta ao normal. Alívio total. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eu sou o Rica Perrone e estou sempre ligado acompanhando a Rede Contínua. Agora sua noite de sexta-feira vai ficar bem mais animada. Das 9 a 1, Caio Caetano apresenta Contínua Hits, as melhores músicas teens da atualidade. Oi gente, eu sou Cláudio Karsug e quero deixar um abraço a todos da Rede Contínua. Oi, aqui é Juliana Franceschi, você está ouvindo a RedeContínua.com. Continue com a gente, um beijo. Aqui é o Fabiano Fará, repórter da Rádio Globo. Eu ouço, aprovo e recomendo a Rede Contínua. Alô galera, aqui é o Anderson Chene, eu estou sempre ligado aqui na excelente programação da Rede Contínua. Grande abraço. Tá com vontade de fazer xixi, não faz aqui, não faz aqui. Tá com vontade de fazer xixi, não faz aqui, não faz aqui. Nosso bloco a gente vê, é cheiroso, é maneiro. Tô falando pra você, lugar de mijão é no banheiro. Tá com vontade de fazer. Cidadania, a gente vê por aqui. Dreyer. Deu duro? Tome um Dreyer. Desce macio e reanima. Beba com moderação.
As lojas 100 têm planos muito mais facilitados, em até 20 vezes no carnê. Notebook Acer Dual Core com memória de 2 GB e HD de 320 GB nas lojas 100, só 20 de 76 por mês. Notebook Sempre Toshiba Pentium Dual Core com memória de 4 GB e HD de 500 GB nas lojas 100, só 20 de 98,80 por mês. São 20 vezes no carnê, uma mais 19. É só um pouquinho por mês, com os juros mais baixos do mercado. Facilidade é aqui nas lojas 100. Dreyer. Deu duro? Tome um Dreyer. Desce macio e reanima. Beba com moderação. New Relax é analgésico e relaxante muscular. Torcicolo, dor de cabeça, dor no corpo. New Relax, torcicolo. New Relax e relaxa. Dor de cabeça. New Relax e relaxa. Dor no corpo. New Relax e relaxa. Dores musculares. Relax e relaxa. Contra dor de cabeça e dor muscular, New Relax e relaxa. New Relax e relaxa. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Dreyer. Deu duro? Tome um Dreyer. Desce macio e reanima. Beba com moderação. Solte o seu grito de independência. Chegou a Loto Fácil da Independência. Você pode ganhar mais de 35 milhões e o prêmio não acumula. O sorteio é no dia 6 de setembro. Loterias Caixa. Acredite, aposte. Com os investimentos em água e esgoto, o governo de São Paulo trata bem da capital, do interior e do litoral. As obras e ações da Sabesp ajudaram a diminuir a mortalidade infantil. Aumentaram em muitos municípios o índice de água tratada, esgoto coletado e esgoto tratado, além de protegerem os rios e a natureza da poluição, para garantir a saúde, o desenvolvimento e um meio ambiente de mais paulistas. Sabesp, a vida tratada com respeito. Governo do Estado de São Paulo. Estomazil e Zurich Seguros. Para cuidar dos seus bens, da sua vida e do seu futuro, Zurich Seguros. E Estomazil Pastilhas. Azia. Chegou o Estomazil Pastilhas. Tá na mão. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Chegou, Estomazil Pastilhas, tá na mão. Azia. Estomazil Pastilhas, tá na mão. A digestão. Estomazil Pastilhas. Estomazil Pastilhas, tá na mão, tá na mão. Estomazil Pastilhas. Sonho que era meu, descobri não era seu. Estomazil Pastilhas. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Final de Copa do Mundo, 45 minutos do segundo tempo, Brasil 1, Argentina 1. Falta muito perto da área. Tem que ser agora, vai. Autoriza o... Ainda não inventamos seguro contra interferências, mas pode contar com a Zurich Seguros sempre que precisar. Nós oferecemos seguro auto, residência, vida, previdência privada e muitos outros seguros para cuidar dos seus bens, da sua vida e do seu futuro. Fale com seu corretor ou acesse zurichseguros.com.br. A Drogazil tem um compromisso diário com o bem-estar de sua família. Assim, oferece a maior variedade de medicamentos, perfumaria e genéricos com os melhores preços todos os dias. Você conta também com serviços diferenciados de atenção farmacêutica e orientação em beleza e tratamentos estéticos, além de um atendimento que você vai se surpreender. Drogazil, trabalhando sua saúde e beleza o tempo todo. Drogazil, serve confiança. Aqui é o Ronaldo. E Neoquímica, o genérico da família brasileira, apresenta a minha família. Fala aí, mãe. Para cuidar da minha família, eu só vou de Neoquímica. E você, Ronald? A família é sempre em primeiro lugar. Quando eu vou à farmácia, eu só peço Neoquímica. Fala aí, Alex. Eu te amo, vovó. Neoquímica, o genérico da família brasileira. Neoquímica, a marca que minha família confia. Tá estudando o quê, Paulo? Espanhol. Parece que o novo VP é argentino, hein? Estudando de novo, Paulo? O quê? Chinês. Parece que o novo VP não é mais argentino, é chinês.
Que é isso, Paulo? São os meus números da sorte. Tem mais chance de eu ganhar na loteria do que aprender chinês, rapaz. Ainda não inventamos seguro contra idiomas difíceis, mas você pode contar com seguros de vida e planos de previdência da Zurich Seguros. Conheça nossas soluções inovadoras para pessoas e empresas. Acesse zurichseguros.com.br e fale com seu corretor. Mais de 1 milhão de estudantes estão matriculados hoje nas universidades e institutos federais do Brasil. Esta é mais uma prova de que o país amplia e democratiza o acesso ao ensino superior. Mas vamos avançar ainda mais. Este ano, todas as universidades e institutos federais terão de reservar 12,5% de suas vagas em todos os cursos para alunos das escolas públicas. Em 4 anos, serão 50%. Dessas vagas reservadas, metade será destinada a estudantes com renda mensal familiar até um salário mínimo e meio por pessoa. E todas elas deverão levar em conta a proporção de pretos, pardos e índios, conforme dados do IBGE. É lei e já está valendo para o próximo vestibular. Informe-se no portal do MEC. www.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Voltamos a apresentar Contínua Notícias. Tudo bem, estamos de volta com Contínua Notícias. São 15 horas mais 8 minutos em São Paulo. Aproveitar que o Paletó está aí e vamos aí então para a história, o desabafo, né, que é lá o quadro, enfim, a história do povo, digamos assim. Vamos ver. Acompanhe essa história. Meu nome é Ana Laura e hoje eu vou contar a minha história. A minha infância toda eu vi brigas entre minha mãe e meu pai. Eu amava muito os dois, mas chegou uma hora que a situação estava ficando insuportável. Até os vizinhos reclamavam da gritaria deles. Eles nunca se agrediam, mas diziam coisas terríveis um para o outro. Se acusavam. O meu pai dizia que minha mãe não prestava e que ela estava o traindo. Ela se defendia, dizia que jamais havia traído e que estava cansada de ser humilhada. Eles viviam dizendo que iam se separar e isso nunca acontecia. Eu, na minha inocência, chegava a desejar que isso acontecesse, mas não aguentava mais ver os dois brigando. Eles sempre estavam nervosos e isso acabava sobrando para mim. Estamos apresentando Contínua Notícias. Quero que você acompanhe essa história. Meu nome é Ana Laura e hoje eu vou contar a minha história. A minha infância toda eu vi brigas entre minha mãe e meu pai. Eu amava muito os dois, mas chegou uma hora que a situação estava ficando insuportável. Até os vizinhos reclamavam da gritaria deles. Eles nunca se agrediam, mas diziam coisas terríveis um para o outro. Se acusavam. O meu pai dizia que minha mãe não prestava e que ela estava o traindo. Ela se defendia, dizia que jamais havia traído e que estava cansada de ser humilhada. Eles viviam dizendo que iam se separar e isso nunca acontecia.
Eu, na minha inocência, chegava a desejar que isso acontecesse, mas não aguentava mais ver os dois brigando. Eles sempre estavam nervosos e isso acabava sobrando para mim, que não podia fazer nada para me defender. Quando meu pai falou que estava indo embora de casa, eu achei que ele estava falando isso da boca para fora. Mas quando eu o vi arrumando as malas, eu senti que eu estava perdendo meu pai para sempre. Eu estava confusa, eu não sabia se deveria me sentir feliz ou triste. Mas do jeito que as coisas estavam, não dava mais para ficar. Uns 2 meses depois, minha mãe apareceu em casa com outro homem. No começo, ela falava que era um amigo, mas eu achava estranho. Se bem que com 10 anos de idade, a gente não entende direito essas coisas. O meu pai, desde que tinha ido embora de casa, nunca mais apareceu. E eu sentia falta dele. E quando minha mãe me contou que aquele homem era o namorado dela, eu pensei que eu tinha perdido meu pai para sempre. Ele se chamava Luiz e fazia de tudo para ser simpático comigo. Mas eu não dava muita bola, eu não sei. Eu me sentia insegura. Eu não queria que ninguém ocupasse o lugar que era do meu pai. Demorou um pouco para eu perceber que ele era um cara legal. E no fundo não tinha um modelo de pai, porque o meu sempre foi meio omisso. Com o Luiz eu fui vendo que a história poderia ser diferente. Quando ele me deu de presente uma boneca que eu queria muito, ele me ganhou de vez. Hoje eu posso achar que isso é um golpe baixo. Afinal, é muito fácil comprar o afeto de uma criança. Mas na época eu entrei direitinho na dele e comecei a achar ótimo ele e minha mãe estarem namorando. Nas minhas lembranças, essa era uma época muito feliz. Primeiro, porque eu nunca tinha visto a minha mãe tão bem. E segundo, porque o Luiz fazia tudo que eu sempre esperei que meu pai fizesse por mim. A gente saía para passear, ele deixava eu fazer o que eu quisesse e sempre me defendia quando minha mãe não queria permitir alguma coisa. Eu digo isso porque mesmo sendo filha única, eu sempre me sentia apagada. Era como se o conflito dos meus pais, quando eles ainda estavam juntos, tomasse toda a atenção deles e eu ficava sempre de escanteio. Até minha mãe estava diferente comigo, ela conversava mais, qualquer um podia ver que ela estava muito mais feliz. Às vezes eu pensava no meu pai, eu tinha saudade dele, mas com o Luiz por perto eu até me esquecia. Ele dizia que eu era a filha que ele sempre quis ter, e eu adorava ouvir isso, pois era-se como pela primeira vez alguém tivesse me dado o valor que eu sempre achei que eu merecia. Quando ele veio morar em casa, a coisa mudou um pouco de figura, até porque eu não estava preparada para isso. Dias antes, meu pai esteve em casa nos visitando, e no fundo eu tinha esperanças que minha mãe ainda voltaria com ele. Mas o Luiz veio para nossa casa de mala e cuia, e a minha mãe estava muito feliz com a presença dele. Ele a tratava muito bem, e comigo era a mesma coisa. Eu também não podia fazer nada a não ser aceitar. De certo modo, ele era mais carinhoso que o meu pai, mais presente, e eu notava que ele tinha um interesse especial por mim, e isso fazia com que eu gostasse dele. O meu pai pagava pensão, e depois que o Luiz foi morar com a gente, nossa situação financeira melhorou bastante. A minha mãe andava mais confiante com ele ao lado. A relação deles era promissora, tinha tudo para dar certo, mas as coisas não foram bem assim. Oito anos se passaram e eu cresci e muita coisa mudou dentro daquela casa. Uma manhã, quando eu estava tomando café, notei que ela estava com uma roupa de manga comprida e nem estava frio. Ela estava triste e eu tinha ouvido a maior gritaria no quarto dela na noite passada. Ela estava querendo esconder que havia apanhado, mas eu acabei descobrindo e fiquei chocada. Será que aquilo vinha acontecendo há muito tempo? Por que ela aguentava esse tipo de coisa? As brigas entre os dois começaram a ficar públicas. Eles passaram a brigar não apenas no quarto. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi o Luiz batendo na minha mãe, eu fiquei chocada.
Ele era um machista e achava que ela tinha que viver trancada dentro de casa. Mas a minha mãe não estava disposta a satisfazer os caprichos dele. E eu achava que ela estava certa. E ele foi categórico comigo. Disse que eu não tinha que me meter. O que eu não via era que, de certo modo, ela permitia que isso acontecesse. A minha mãe não era nenhuma ignorante. Ela sabia dos direitos dela. Sabia que poderia ir até uma delegacia. Eu comecei a ficar com nojo do Luiz e passei a ver outra pessoa por trás daquele cara bonzinho que vivia querendo me agradar. De vez em quando meu pai aparecia para me ver. A gente tinha uma boa relação. A separação acabou nos aproximando mais e eu gostava das visitas dele. O Luiz não gostava muito de ver o meu pai por perto. A cara que ele fazia era terrível. Ele não estava nem um pouco preocupado comigo. Não via a importância disso para mim. Às vezes eu sentia que ele queria tomar o lugar do meu pai. Às vezes eu pensava em contar para o meu pai que o Luiz estava batendo na minha mãe, que as discussões deles eram terríveis, mas eu sempre achava que eu não deveria me intrometer. Era isso que a minha mãe queria e me pedia, e eu satisfazia a vontade dela. Será que eu deveria mesmo fazer alguma coisa a respeito? Nesse dia, depois da visita do meu pai, eles tiveram uma discussão feia. O Luiz dizendo que minha mãe estava dando bola para ele, insinuando que ela queria voltar pro meu pai. Eu não entendia como ela podia amar um homem assim. Por que uma mulher se sujeita a uma coisa dessas? Nesse dia eu não aguentei e entrei no meio. Todas aquelas brigas estavam me irritando demais. Quando eu gritava e dava os meus shows, a minha mãe sempre mandava eu parar, mas o Luiz me ouvia. Se desculpava e pelo menos ali, no momento da raiva, as coisas se acalmavam um pouco. Às vezes eu achava que minha mãe provocava um pouco. Ela sabia como o Luiz era, mas parecia que ela queria testar os limites o tempo todo. Quando ela disse que arrumou um emprego, eu esperava que ele fosse explodir. Mas durante dias ele não falou nada, ficou na dele, até que um dia a coisa apareceu. E ele falou que era contra, que ela não precisava trabalhar. A justificativa do Luiz era que não faltava nada em casa. Ele perguntava para minha mãe o que ela queria, de quanto ela precisava. Quando ela bateu de frente e enfrentou o Luiz, dizendo que ia pegar esse trabalho de qualquer jeito, eu fiquei do lado dela e dei o maior apoio. Isso era importante para ela e ele teria que engolir. Depois que minha mãe começou a trabalhar, eu ficava sozinha em casa a maior parte do tempo. Eu percebi que o Luiz passou a ficar mais tempo em casa. Se não fosse pela minha mãe, pelas coisas que ele fazia com ela, eu não teria do que reclamar do Luiz. Ele sempre foi muito gentil comigo, muito solícito. E isso começou a mudar quando ele passou a me paquerar. No começo eu achei que era coisa da minha cabeça, mas uma mulher sabe quando um homem tem segundas intenções. Eu me fazia de boba, queria ver até onde ele teria a audácia de ir. E ele ia ganhando terreno, cada dia mais abusado. Ele perguntava da minha vida sexual e eu ficava constrangida. Parece que isso o excitava e eu tinha nojo do Luiz. Eu fiquei com medo de ficar sozinha. O modo como ele me olhava, sempre me oferecendo dinheiro, sempre me perguntando do que eu estava precisando. Parecia que ele queria comprar outra coisa. Andava com medo do Luiz, mas eu não sabia se deveria falar a verdade para minha mãe. No fundo, eu tinha vergonha dele estar fazendo isso comigo. Ele e minha mãe andavam meio afastados, porque ele não aceitava o trabalho dela. E ela, por sua vez, estava trabalhando como babá há 6 meses e gostava muito do que fazia.
Um dia ela chegou e disse que tinha uma notícia para nós dois. Ela falou que ia viajar e ficaria 3 semanas fora, pois a família para quem ela trabalhava estava saindo de férias e eles precisavam dela para tomar conta da criança. O Luiz teve um acesso de raiva. Ele ficou super nervoso e falou que se minha mãe aceitasse aquela viagem, não precisava mais voltar. Enquanto os dois discutiam, eu só pensava no que seria de mim. 3 semanas naquela casa sozinha com o Luiz. Eu falei pra minha mãe que ela não deveria ir e ela ficou brava comigo. Disse que já não bastava o Luiz. Agora eu queria me intrometer nas decisões dela. No primeiro dia, logo depois que minha mãe se foi, o Luiz ficou reclamando dela ter ido viajar, mas deu um jeitinho de se insinuar. Mas eu adotei a mesma tática de sempre, me fiz de sonsa. No segundo dia, porém, ele estava mais atirado e veio com tudo pra cima de mim. Eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa e afastei. Aquilo era uma loucura. Será que ele não tinha ideia da realidade? Os dias que se seguiram foi a mesma coisa. Eu fugindo e ele me cercando por todos os lados. Eu estava dormindo quando ele veio para cima da minha cama. Me envolveu com seus braços e quando eu acordei, eu vi que ele estava me agarrando. Eu tentei fugir, tentei me levantar, mas ele era mais forte que eu e me segurou. Eu tentava gritar, mas ele fechava a minha boca. Quando ele me imobilizou, pediu para eu ficar calma. Disse que a gente ia acabar com aquilo logo, que ele não ia me machucar e que as coisas ficariam bem mais fáceis se eu colaborasse. E foi aí que eu vi que não havia mais o que fazer, a não ser ceder. Será que ele não tinha nenhuma consideração pela minha mãe? Como o homem pode querer impor seu desejo de uma forma tão covarde? Eu chorava e pedia para ele ter alguma sensatez. E eu não estava acreditando que ele estava me forçando a fazer uma coisa dessas. Quando a minha mãe chegou, eu não aguentava mais. Eu a abracei e comecei a chorar. Ela estranhou e perguntou o que eu tinha, o que havia acontecido para eu estar daquele jeito. Eu achei que seria melhor não contar, porque ela ia sofrer e eu queria poupá-la. O Luiz ficava me vigiando. Ele já havia me ameaçado e disse que se eu contasse a verdade, teria que me acertar com ele. Eu estava me sentindo tão mal, me sentia suja. Quando a minha mãe não estava por perto, o descarado do Luiz me dava umas olhadas. Ele parecia que não queria desistir. Eu comecei a achar que o único jeito de me livrar dele seria ir embora daquela casa. Mas para onde eu iria? Eu não consegui falar o que aconteceu para ninguém, nem para as minhas amigas. No fundo, eu tinha medo que ele pudesse fazer alguma besteira. O pior disso é que algumas semanas depois, eu descobriria que estava esperando um filho dele. Mais para esconder, até porque a minha barriga estava aparecendo, eu decidi contar a verdade para minha mãe. Eu estava muito abalada com aquela gravidez, eu não queria aquele filho. Ter que revelar a verdade implicava em assumir que o Luiz havia abusado de mim. Eu esperei ele sair para contar tudo para minha mãe e ela não quis acreditar em mim. Primeiro perguntou por que eu estava inventando tudo aquilo e depois eu comecei a chorar. Ela disse que eu estava mentindo. Foi só quando o Luiz chegou que, ao ver a reação dele enquanto eu falava, ela começou a ver que eu estava mesmo contando a verdade. Ele queria voar para cima de mim, me acusou de tê-lo seduzido. Disse que eu ficava me oferecendo dentro de casa e ele, por ser um homem, acabou perdendo as estribeiras. E foi quando minha mãe sugeriu que fizéssemos o DNA. Eu não acreditei que ela me faria passar por esse tipo de constrangimento. Lutei muito para fazer aquele exame, porque para mim era uma humilhação. Eu já tinha passado por tudo aquilo e agora, ainda mais, teria que provar que eu estava falando a verdade.
A minha mãe estava com raiva de mim. Eu não sei o que o Luiz disse para ela depois, mas ela mal falava comigo. E ele a mesma coisa. Quando o exame chegou, levamos ao médico para que ele abrisse. E eu já sabia do resultado. Ficou confirmado que o Luiz não era o pai do meu filho. E eu tive que assumir tudo que eu fiz. Eu havia engravidado de um rapaz que eu conheci numa balada e fiquei apenas uma noite. Eu nem sabia o nome dele, nem sabia onde ele morava. E eu achava que o Luiz poderia ser um bom pai. Eu sempre achei que eles tinham uma queda por mim. Depois eu comecei a me insinuar. Percebi que ele poderia cair na minha. E para falar a verdade, eu tramei tudo desde o início. Ele apenas fez o que eu esperava, mas eu queria ter um álibi para alegar que ele era o pai do meu filho. Mas agora, eu não podia mais levar essa mentira adiante. A minha mãe ficou chocada. Ela acabou comigo lá mesmo, na frente do médico. O Luiz nem olhava na minha cara. Foi uma situação muito constrangedora. Depois que isso aconteceu, a minha vida mudou muito. O meu filho nasceu e eu saí da casa da minha mãe porque não dava mais. Ela não me queria por perto e eu sempre achei que por ela viver um verdadeiro inferno com o Luiz, ia acabar optando por mim, mas não. Ela preferiu que eu saísse, pois disse que não poderia mais confiar em mim depois que eu seduzi o homem dela. Hoje, ela me ajuda financeiramente, eu trabalho e é uma vida difícil, cuidando de uma criança pequena que eu deixo na creche o dia todo para poder trabalhar. Eu tive que assumir as minhas responsabilidades sozinhas e pagar pelo erro que eu cometi. Eu gosto muito do meu filho, mas é difícil. O pior foi ter perdido o amor da minha mãe e o afeto que antes havia entre o Luiz e eu. Eu sei que eu joguei sujo e vou pagar por isso pelo resto dos meus dias. Voltamos a apresentar Contínua Notícias. O Palito me mata ainda. Muito bem, aí portanto a história de hoje. E coitada, né, Palitão? O Palitão falou coitada, né? Pois é. Essa é a história dessa semana, né? Dormindo com o inimigo. Semana que vem a gente colocará outra história. Essas histórias são histórias verdadeiras mesmo. Não é novela, não é mentira, não. São histórias reais e que toda semana nós vamos colocar aqui no Contínua Notícias. Tá bom? Muito bem, são 15 horas mais 29 minutos em São Paulo. Daqui a pouco nós vamos colocar um medley do Roupa Nova. E daqui a 15 minutos, né? Não vai falar porque aí o Palito fica esperto. E também, enfim, tem a crônica, Um Dia Alguma Saudade. Temos também o Textos que Rodam o Mundo lá na parte de esportes. Mulher morre após ser atropelada em linha férrea em Ourinho, no interior de São Paulo. Uma mulher morreu ao ser atropelada por uma máquina de manutenção férrea na sexta-feira em Ourinhos, interior de São Paulo. Ela tinha 66 anos e tentava atravessar a linha quando foi atingida pela máquina. A travessia de pedestres não é autorizada ou sinalizada no local onde a idosa foi atropelada. Ela foi socorrida pelo resgate do corpo de bombeiros com cortes nos braços e na cabeça. A princípio, o estado de saúde da vítima era leve. No pronto-socorro da Santa Casa da cidade, o quadro de saúde se agravou e ela acabou morrendo no início da noite, né? Então as pessoas têm que tomar cuidado com essas linhas, né, férreas, esses cruzamentos, porque você acaba morrendo, né? Como infelizmente morreu essa senhora lá em Ourinhos, no interior de São Paulo, né? Seguindo com mais notícias aqui no CN, homens são detidos por crime ambiental em Queiroz, interior de São Paulo.
2 homens foram enquadrados na lei de crime ambiental em Queiroz. Eles foram flagrados pela polícia caçando capivaras. A dupla estava de carro na vicinal Francisco Curuci, perto de um rio. Eles disseram que estavam pescando, mas no veículo a polícia encontrou 7 quilos de peixe, uma capivara abatida, uma espingarda e cartuchos para arma, 18 armadilhas para caçar capivaras e redes de pesca. Os suspeitos foram levados para a delegacia e vão responder criminalmente, ou seja, nem capivara escapa. Não é verdade? Esses caras têm que ser presos mesmo aí por crime ambiental. O quê? PM descobre laboratório de refino de cocaína em casa de Porto Ferreira, também interior de São Paulo. Polícia Militar de Porto Ferreira descobriu um laboratório de refino de cocaína na noite de sexta-feira, no bairro Cristo Redentor. Além do material usado no procedimento, foram apreendidas quase 2 quilos da droga, munição, moto e celulares. Ninguém foi preso. De acordo com a PM, por volta das 19 horas, durante uma ronda no bairro, um homem que estava em um terreno fugiu ao perceber a chegada do carro da polícia. Ele pulou um muro e não foi encontrado. Nos fundos do terreno foi encontrada uma escada que dava acesso a uma casa. No local, a polícia encontrou uma moto, uma Honda azul, cujo emplacamento não conferia com o veículo e estava sem numeração de chassi. Dentro da residência, embaixo de uma mesa na cozinha, os policiais encontraram uma caixa de papelão com 114 frascos plásticos com cocaína, 3 frascos com éter, 2 peneiras, 2 balanças de precisão, um funil, enfim, 753 frascos vazios e 3 pacotes de cocaína pesando aí 1,7, quase 2 quilos, né? Em um quarto, dentro de uma gaveta, também foram encontradas 5 munições de calibre 38 e 3 munições de calibre 22, todas intactas, além de 12 celulares. Documentos de 2 pessoas foram encontrados e vários eletrodomésticos. Todo o material foi apreendido e levado ao plantão policial. A Polícia Civil vai investigar o caso. Mas é droga pra cacete, hein? Ô louco, tô vendo as imagens aqui, é moto, é celular, é rádio, é o diabo todo. E a polícia, claro, vai ficar em cima pra pegar os responsáveis e colocar na gaiola, como tem que ser feito, não é verdade? Olha lá, e os caras estão lá no mudando de assunto, o pessoal lá tá no Raul Gil, Edson Hudson. Pô, sou fã desses caras. Um dia eu vou num show deles, nem que seja sozinho. Jovem é estuprada após tomar drink em casa noturna de Santos, diz polícia. Uma jovem de Curitiba, de 26 anos, foi encontrada ferida e desacordada na sexta-feira em uma praça de Santos, no litoral de São Paulo. Segundo a polícia, a fisioterapeuta estava em uma casa noturna, tomou uma bebida e acabou apagando. A polícia considera que a jovem foi vítima de estupro seguido de roubo. A vítima contou para a polícia que foi sozinha na noite de quinta-feira a uma casa noturna localizada na Avenida Vicente de Carvalho, no bairro do Boqueirão, em Santos. No local, ela conheceu 2 rapazes do sul do país, ficou conversando com eles e tomou um copo de vodka com energético. Segundo a jovem, ela foi ao banheiro da casa noturna por volta das 2 da manhã e depois desmaiou. Quando acordou na manhã de sexta, ela já estava no pronto-socorro. A jovem disse que não lembra como saiu da casa noturna. A fisioterapeuta foi encontrada por alguns moradores na Avenida Siqueira Campos, próximo à Praça Palmares.
Ela estava desarrumada e descalça, com braços e pernas machucados e sem a carteira de motorista, o celular, 2 cartões de crédito e a chave de uma moto. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi chamada e levou a jovem para o pronto-socorro da Zona Leste, mas como não havia ginecologista no local, ela foi encaminhada para o pronto-socorro da Zona Noroeste. A jovem foi atendida e recebeu medidas profiláticas direcionadas a vítimas de estupro. Ainda na sexta-feira, a garota compareceu na delegacia da mulher. Ela prestou depoimento à delegada Débora Lázaro, que registrou um boletim de ocorrência de estupro, seguido de roubo. Câmeras de monitoramento da Praça Palmares foram solicitadas à Prefeitura de Santos pela polícia para que o caso seja investigado. Mas que coisa, né? Você vê, você tá lá na zona, né? Na casa noturna. Pra falar a verdade, pra mim, casa noturna é quase uma zona, só que é uma zona mais com mais nível, digamos assim. Pra mim eu não sei, eu não frequento, também não tenho interesse. Não sei, eu sei que se frequenta, eu não sei. Mas, pô, tá virando, se não é, tá virando, você vê. A menina tava lá, conheceu 2 caras, tomou uma, foi pro banheiro, apagou e quando levantou, acordou, tava no pronto-socorro. Ou seja, é uma zona com categoria essa aí. E a polícia, claro, vai aí investigar, tá, pra ver se consegue localizar esses 2 rapazes, né? Quadrilha explode 7 caixas em 2 bancos e dispara contra a base da PM. Uma quadrilha explodiu 7 caixas eletrônicos em 2 agências bancárias no centro de Boa Esperança do Sul, no interior de São Paulo, na madrugada deste sábado. Os homens armados também efetuaram disparos contra a base da Polícia Militar da cidade. Ninguém foi preso. Segundo informações da Polícia Militar, a quadrilha se dividiu em 3 grupos. Um deles atirou contra a base da PM, outra parte explodiu os 4 caixas de uma agência bancária do Bradesco e o último grupo explodiu 3 caixas da agência do Banco Santander. Não houve feridos. Os assaltantes conseguiram levar o dinheiro, mas a quantia ainda não foi divulgada. A quadrilha fugiu e até o momento ninguém foi preso. A perícia de Araraquara foi chamada ao local e precisou ser isolado. Muito bem. O Bradesco informou que não comentaria a explosão dos 4 caixas da agência. Já a assessoria do Santander informou por meio de nota que está ciente da ocorrência e colabora com as investigações policiais. Eu vou falar uma coisa pra você. Quando os caras roubam banco, eu não tenho dó de banco, porque o banco rouba o povo todo santo dia. Então tem mais que roubar, não quer dizer, não tem que roubar banco não. Eu também não tenho dó não. Eu não tenho dó. Sinceramente, o banco rouba o povo aí, o povo tá... O banco tira até as calças do cara, pô. O cara tem que pagar lá, vai, então, sabe, não tem dó. Não tô falando que tem que roubar banco, não tem não. Roubou, vai preso, vai em cana. Mas também, falar a verdade, eu não tenho muita dó de banco não. Banco pra mim é pior do que crime organizado, tá certo? São 15 horas mais 40 minutos em São Paulo. Vacas leiteiras têm atenção especial durante o verão no interior de São Paulo. O verão exige cuidados especiais no campo. Por causa do calor, o gado leiteiro fica estressado. Em Itapetininga, no interior de São Paulo, os pecuaristas adotaram medidas de manejo para proteger os animais e garantir a boa produção de leite. Na propriedade de José Francisco dos Santos Rocha, criador de gados, o cuidado é com a alimentação. Ele tem 13 vacas que garantem a produção diária de aproximadamente 230 litros de leite, uma média aí de 17,5 litros cada uma. Rocha, que já recebeu o Prêmio Nacional de Melhor Produção em 2012, afirma que para manter a qualidade e a quantidade
tem que pensar na alimentação. Nesta época, vem quase exclusivamente do pasto. Apenas uma pequena parte de concentrado que é outra ração é fornecida no coxo. Ele explica que durante o verão a grande quantidade de chuva e o sol forte favorecem o crescimento do cupim, importante fonte de proteínas ao gado. Por isso, o produtor quase não faz complementação em outros produtos. O capim chega a 19% de proteína bruta. Quem é produtor sabe o quanto isso é importante para o animal. A qualidade do capim faz a diferença, comenta. Outra preocupação é com o sol excessivo. Para isso, as vacas, em determinado período do dia, são levadas para a sombra. Tem que ter sombra. Sem sombra, perde cria e não produz suficiente, afirma. O calor também é um fator que faz outro produtor de leite de Itapetininga ficar atento. José Norberto Sebastião está há 13 anos no ramo e tem 45 vacas de grande produtividade. Para que elas não sofram tanto com a alta temperatura, também recorre à sombra. A partir das 10 horas, a gente tira os animais do sol. Uma parte do meu gado que vai para dentro do galpão, e aí a gente oferece um lanche para as vacas das 10 às 4 da tarde. Depois da ordenha da tarde, as vacas voltam para o pasto, conta. No galpão, a temperatura ambiente é regulada em torno de 22 graus com o uso de ventiladores. Já o lanche oferecido é o próprio capim fresco colhido ou então pré-secado. De acordo com Sebastião, o capim pré-secado é produzido na fazenda. Ele tem a mesma qualidade nutricional do pasto, mas passa por um processo de desidratação. O capim colhido é espalhado no chão e mexido de 6 a 8 vezes por dia para secar de maneira uniforme durante 2 dias. Depois é armazenado em sacos de 24 quilos. Segundo o produtor, essa alimentação custa um pouco mais, mas tem validade de 1 ano e garante um leite de qualidade. O pré-secado é usado principalmente no inverno, no período de estiagem. A produção acaba compensando com a economiza com a razão. Aliás, com a ração. A gente tem o cuidado de tirar 50% da água do produto, porque se tiver mais água, vai apodrecer, explica. Muito bem, então tá aí, as vacas aí tem que ser bem cuidadas para ter aí, para nós termos aí, para quem gosta de leite, né, um leite aí de qualidade. Engraçado, né? Falei agora da casa noturna e a notícia seguinte foi vaca. Enfim. Carro capota e deixa 5 mortos em rodovia de São Paulo. 5 pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente envolvendo um carro na rodovia Regis Bittencourt, em São Lourenço da Serra, na noite de sexta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle do veículo e o carro capotou. O acidente ocorreu no quilômetro 307 da via, no sentido São Paulo. Ainda segundo a PRF, aqui é a Polícia Rodoviária Federal, depois do capotamento, o veículo caiu em um desnível da pista. 5 ocupantes do carro, entre eles o motorista, morreram no local. Uma mulher ficou ferida. Ela está internada em estado grave em um hospital da Itapecerica da Serra. As circunstâncias do acidente serão investigadas e o caso deverá ser registrado em Itapecerica. A polícia afirma que chovia no momento do acidente. São 15 horas mais 45 minutos em São Paulo. Escuta, o paletó tá aí ou não?
O Paletó deve estar jogando o 3, né? O Play 3 aí. Tá aí o Paletó. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos agora ouvir músicas, né? O medley do Roupa Nova, que tá lá no DVD de 30 anos. Daqui a pouquinho a gente volta com entretenimento aqui no Contínuo Notícias. Vamos lá. Ser a luz do seu olhar, luz que debruçou em mim, prata que caiu
paixão, guarda essa paixão no meu coração. Ah, coração, se apronta pra recomeçar. Coração, esquece esse medo de amar de novo. A vida tem sons que pra gente ouvir precisa entender que um amor de verdade é feito canção. Qualquer coisa assim que tem seu começo, seu meio e seu fim. A vida tem sons que pra gente ouvir precisa aprender a começar de novo. É como tocar mesmo violão e nele compor uma nova canção que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração. Ah, coração, se apronta pra recomeçar. Ah, coração, esquece esse medo de amar de novo. Vocês. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Esquece esse medo de amar de novo. Yeah, yeah, Com o Medellín com roupa nova lá do dever de 30 anos. Deixa eu só aqui. Depois eu respondo aqui. É, muito bem. Perfeito, são 15 horas mais 55 minutos em São Paulo. Vamos agora com notícias do estado do Rio de Janeiro. PM ocupa por tempo indeterminado favela onde chacina deixou 6 mortos. A polícia militar ocupa por tempo indeterminado a comunidade Vai Quem Quer, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde 6 jovens foram executados em uma chacina na noite da última sexta-feira. As informações são do 15º BPM de Caxias, que reforçou o policiamento na região após o crime. A investigação está sob responsabilidade do delegado Marcelo Ambrósio, da 60ª DP de Campos Elíseos. Ele informou na noite de sexta-feira que as principais linhas de investigação são o acerto de contas ou briga por disputa de ponto de tráfico de drogas. Ele ainda aguarda a identificação de todos os corpos que estão no Instituto Médico Legal do município. A polícia ainda apura se todas as vítimas tinham ligação com o tráfico. No IML, as vítimas foram reconhecidas como Eduardo Farias de Moraes, de 19 anos, Sidney Ribeiro, de 32, Jurandir Alves de Souza, Moisés, aí não foi definido, não disseram a idade, Moisés Dias Romão, de 51, William Moreira da Silva, de 30 anos, e um menor de 17 anos também já identificado pela família. Os investigadores agora vão checar a ficha criminal dos mortos. De acordo com testemunhas, 8 homens em 2 carros cercaram um grupo de jovens que estava próximo ao bar.
os criminosos teriam ordenado que 4 vítimas, Sidney, o William, Eduardo e o menor, deitassem no chão. Em seguida, os criminosos fizeram disparos de fuzil. Jurandir estaria dentro de um palio que estava parado na esquina do bar. Homem estaria indo para casa. Ainda de acordo com o relato de moradores, Moisés estaria caminhando na direção de casa quando aconteceu o tiroteio. Parentes das vítimas acompanharam a retirada dos corpos e alegaram que todos são inocentes. 6 mortos em outra chacina. Em setembro de 2012, na comunidade da Chatuba, na Baixada Fluminense, 6 jovens foram mortos por traficantes. Segundo as investigações, eles teriam sido confundidos com integrantes de uma facção rival ao do tráfico. No mesmo fim de semana, outros 3 foram mortos na região. Então a polícia aí vai estar, investigando sobre essa chacina. Ministério Público investiga a suposta tortura de detentos em presídio do Rio. O Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou um procedimento de investigação criminal para investigar uma suposta prática de tortura por agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária contra 4 presos do presídio Milton Dias Moreira, no centro, na última quinta-feira. Todos os investigados estavam na base de Japeri, na Baixada Fluminense, do Serviço de Operações Especiais da CEAP. Na quinta, o Ministério Público pediu ao presídio a qualificação completa dos supostos torturadores. Não há informações sobre a identificação dos suspeitos. Em nota, a CEAP informou que a Corregedoria já começou a recolher os depoimentos dos internos citados na denúncia para que as medidas necessárias sejam tomadas. A Secretaria disse ainda que os inspetores penitenciários envolvidos no caso foram afastados até que a sindicância interna seja concluída. Os detentos teriam ido a Japeri para prestar depoimento à delegacia da região. Segundo o Ministério Público, as torturas teriam começado na sede do SOI. O SOI, que é o Serviço de Operações Especiais, né? Exatamente. E continuado no presídio Milton Dias Moreira. As vítimas foram identificadas como Sidney de Souza Coutinho, Ítalo Gomes Neri, Tiago Rosa e o Senei Júnior. Muito bem. Bom, o que eu vou dizer aqui pode até ser polêmico, mas sinceramente, esses caras aí que estão presos, eu não tenho dó nenhuma. Eu não tenho, sinceramente, sabe? Eu não sei, não tenho, não. É muita. Você vê a gente não sabe porque os caras estão presos. Bom, se estão presos, boa coisa eles não fizeram. Não fizeram nenhuma doação, não fizeram nenhum ato beneficente, não. Mas nada, claro. Mas eu não tenho. É com aquela história que nós fizemos aqui um dia. Cadeia penitenciária lotado. Tem capacidade para 100, tem 500 pessoas presas lá. Eu colocava 1.000, 2.000, um em cima do outro ali por 30 anos, ou enfim, não sabe. Não tenho dó, não. Ex-chefe do tráfico na Rocinha, Ney, é condenado a 12 anos de prisão. O traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Ney, foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado por tráfico de drogas. No processo julgado pela 36ª Vara Criminal da capital, o ex-chefe da favela da Rocinha é apontado como dono do laboratório de refino da pasta base de cocaína na comunidade. Além deste processo, nem responde a outros inquéritos nos quais é acusado de tráfico e homicídio. Desde novembro de 2011, quando foi preso, ele cumpre pena no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A decisão foi dada pelo juiz
Marcel Luna Duque Estrada na quarta-feira, na última quarta-feira. Segundo o Tribunal de Justiça, na mesma sentença, Anderson Rosa Mendonça, o Coelho, chefe do tráfico de drogas do Morro São Carlos e aliado de Ney, foi absolvido por falta de provas. O traficante Coelho também está no Presídio Federal de Campo Grande. Sobre a liderança criminosa, na sentença, o juiz destaca a liderança criminosa de Ney na Rocinha como um fato notório, cabalmente demonstrado nas provas e nos depoimentos das testemunhas, o que desencadeou em sua condenação. Verifica-se que a culpabilidade do réu é intensa na medida em que ele tinha posição de chefia no grupo criminoso e atuava com desfaçatez e desenvoltura, articulando tramas criminosas por longo período de tempo e sem a preocupação de se expor na comunidade em que vivia, afrontando a todos como marginal declarado, completou o magistrado. Segundo a denúncia do Ministério Público Estadual, nem Coelho se associaram para aquisição, transporte e fornecimento de insumos ou produtos químicos para a produção de cocaína entre agosto de 2007 e maio de 2009, na favela da Rocinha e no Morro de São Carlos, no Estácio. Muito bem, Ney, portanto, 12 anos de cadeia. Homem morre esfaqueado por adolescente em Sumidouro, no Rio de Janeiro. Na madrugada deste sábado, o homem morreu depois de ser esfaqueado por uma adolescente em Sumidouro, na região serrana do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, Devair Mure da Silva, de 40 anos, teria se envolvido em uma briga com uma jovem de 15 durante um tradicional baile do município que acontecia em uma casa noturna no bairro Duas Irmãs, próximo ao centro da cidade. Como a briga foi dentro da casa noturna, os seguranças retiraram os envolvidos da festa. De acordo com os policiais, depois de ser retirada do local, a menor de idade pegou uma faca e atingiu o homem na altura do peito. Devaí chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal de Sumidouro, porém não resistiu e morreu no caminho. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia em Teresópolis, também na região serrana. A jovem está apreendida na DP e vai ser apresentada ainda neste sábado à vara criminal, que está em plantão judiciário na cidade. Bem, são 16 horas mais 6 minutos em São Paulo. Daqui a pouquinho nós vamos para um pouco de esportes. Antes, vamos um pouco de entretenimento aqui no Contínuo Notícias. O Vampeta chaveca participante do Mulheres Ricas. O quê? No Mulheres Ricas da Band, na segunda-feira, irá ao ar a festa na casa do ex-jogador Luizão. O anfitrião, em determinado momento, será visto com o Deco, os dois com os pés redondos, e o Vampeta só no chaveco em cima da Andréa Nóbrega. Andréa Nóbrega, que é a ex-mulher, né, do humorista Carlos Alberto de Nóbrega, né, que estão separados aí há mais de 3 anos. Dani Calabresa será oficialmente apresentada no CQC. A produção do CQC, e por enquanto só a produção, voltou ao trabalho na última segunda-feira. O programa deste ano começou a ser pensado. A novidade é que Dani Calabresa, a nova contratada, deve ter o seu primeiro contato com eles na próxima semana para sua apresentação oficial.
Muito bem, a Daniela era de uma TV aí, canal fechado, né? Eu não tinha esse canal, então eu não conheço muito, sinceramente não sei muito do trabalho, mas dizem que é uma excelente humorista tal, MTV, e tal. Não sei nem que canal é esse, mas enfim, dizem que é uma excelente humorista, né? Então, eu gosto do CQC, vamos ver que o CQC volte, tenha uma boa temporada, né? Sobre 2012, na minha opinião, o CQC não foi tão bom como foi em 2010, 2011, enfim, né? Não foi tão legal em relação aos últimos anos. Cidade Alerta será transmitido para todo o Brasil a partir de segunda-feira. A partir desta segunda-feira, a Rede Record passará a transmitir o Cidade Alerta para todo o Brasil. Em comunicado, a emissora afirmou que irá atender a inúmeros pedidos de internautas e telespectadores. Com isso, o programa policial seguirá a mesma fórmula do Brasil Urgente da Band. Entrará ao ar na rede às 17h30 e vai até às 18h15. Abrindo espaço para os noticiários locais. Somente em São Paulo, ele segue até às 8h30 da noite, quando entrega o horário para o Jornal da Record. Atualmente, a atração é comandada pelo jornalista Marcelo Rezende. Perfeito, são 16 horas mais 9 minutos em São Paulo. Agora vamos falar um pouco de esportes aqui no Continua Notícias. Muito bem, começando com o quadro Um Dia Alguma Saudade, a crônica de hoje fala sobre política e futebol. Lembro de um livro em cuja contracapa havia esta frase: o que os políticos falam um dos outros é o que eu penso de todos eles. Mas a política está em todo lugar. Está em casa, no trabalho, na rua e também no futebol. Há algum tempo, os presidentes de clubes do futebol ou dirigentes serviam-se do futebol para galgar um plano político. A começar pelo Santos, com o presidente Atier Jorge Cury. O pior é que um dia eu fui à Assembleia visitar um amigo e pude ver o que acontece por lá. Nesse dia, estava alguém no palanque, se esgoelando no microfone, e só ouvido na época pela moça da taquigrafia. Num cantinho estava o Atier, falando do jogo entre Santos e Corinthians um dia antes. Mas ninguém deu a mínima atenção ao parlamentar que se esgoelava. O futebol entrava na dança. E então vieram João Mendonça Falcão, da Federação Paulista de Futebol, o então Vadielu, presidente do Corinthians, José Maria Marim. Vieram as bancadas do futebol. Bom para eles e nada para... Lembro de um livro em cuja contracapa havia esta frase: o que os políticos falam um dos outros é o que eu penso de todos eles. Mas a política está em todo lugar. Está em casa.